Ideias fortes precisam de tempo. Ideias fortes precisam de insistência. Ideias fortes precisam de repetição. Sabias disso? Se não sabes, ideias fortes precisam de tempo. Ideias fortes precisam de insistência. Ideias fortes precisam de repetição. Se ainda não sabias disto, anda daí que neste episódio vamos abordar a repetição e encará-la como um trunfo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Criar conteúdo, comunicar, é muitas vezes um desafio para empreendedores e para empresários. Muitas vezes caem no erro de todas as semanas, a toda a hora, estar a falar de uma coisa nova. Outras vezes caem no erro de simplesmente não comunicarem, ficarem pela rama, não aprofundarem. E, nem de uma forma, nem de outra, isto vai efetivamente trazer resultados. O medo de repetir ideias é um dos maiores sabotadores da autoridade. E, pelo contrário, a repetição é um dos maiores trunfos que nós podemos ter no que diz respeito à autoridade. E não, nada disto está relacionado com a falta de criatividade. Não, repetição é compromisso. Repetição é alinhamento. Não é falta de criatividade. Eu quero que isto fique mesmo claro aí na tua cabeça. Porque provavelmente, se estás a começar o teu negócio ou se até já comunicas com frequência, provavelmente estás a cair naquele medo de tenho que ir procurar uma coisa nova para comunicar. Mas será que tens mesmo de procurar uma coisa nova? Ou será que precisas de dizer essa mesma coisa de uma forma um bocadinho diferente, trazer outra perspectiva, falar das tuas histórias, falar das tuas opiniões, falar do teu caminho, falar de quem é que tu és e como é que chegaste aqui? Já contaste isso? Não faz mal, volta a contar, porque nem toda a gente conseguiu ouvir da primeira vez. Por isso, voltar a comunicar e voltar a repetir não é falta de criatividade, é trunfo. Lembra-te de uma coisa, vamos falar aqui de um paralelismo que pode ser um pouco parvo, mas eu acho que te vai ajudar aqui a trazer esta ideia e a consolidar esta ideia. Quando tu aprendeste a tabuada, como é que tu aprendeste a tabuada? Foi só a ler uma vez? Foi só ouvir a professora a contar uma vez a tabuada? Ou foi pela repetição? Até havia músicas relacionadas com a tabuada e repetíamos N e N vezes. Provavelmente foi isso que te aconteceu. Nos negócios é mais ou menos a mesma coisa. Comunicar um negócio é mais ou menos a mesma coisa. É repetir, 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 vezes sem contas, sem termos medo de já falei sobre isto, sem termos medo de estar a aborrecer as pessoas, sem ter medo de parecer demasiado básico, sem ter medo de não ser original. Epá, isto tem que ficar já fora aqui realmente deste caminho. Porque tu não precisas de originalidade a todo o tempo, tu precisas de profundidade. E essa profundidade, sim, vai sustentar a tua comunicação, vai sustentar o teu caminho e vai fazer com que as pessoas te associem a uma ideia. Isto vai fazer a diferença, ok? E isto porquê? Porque as ideias fortes não se constroem do nada. As ideias fortes são ditas, são repetidas, são vistas de vários ângulos até se tornarem óbvias, até toda a gente te associar àquela ideia, àquela opinião, até toda a gente realmente não pensar de outra forma quando te vê ou quando se lembra daquela comunicação. Aqui é essencial pensares que se uma ideia parece demasiado óbvia, é porque é uma ideia vencedora. E aquela ideia demasiado óbvia para tu comunicares, muitas vezes é completamente desconhecida para quem está a começar. Então, não tenhas medo de a repetir. Porque repetir pode ser, e eu acho que até é, um ato de liderança. Não sei se tu já reparaste, por exemplo, nos discursos dos políticos. Eles basicamente têm, sei lá, meia dúzia de ideias, pouco mais, e o que é que eles se limitam a fazer? Repetir, repetir, repetir. E ainda, fazem outra coisa. Insistem, insistem, insistem. E trazem
novas perspectivas sobre exatamente a mesma ideia. Eles não andam a inventar coisas novas, às vezes até andam, mas de forma geral, eles têm aquelas ideias e andam ali muito a orbitar à volta daquilo. Porquê? Porque é isto que um líder faz e tu queres ser um líder no teu mercado. Então, repetir, trazer insistência às tuas referências e não te desculpares por andares aqui a repetir. Porque no fundo, tu, quando repetes, estás verdadeiramente a ocupar o teu espaço, o espaço do teu mercado. Agora, se tu estás sempre a mudar, tu realmente não ocupas o teu espaço. Estás desorientada. E isso passa para o outro lado. Essa desorientação é percebida. Muitas vezes não é de forma consciente e nós começamos a pensar: há aqui qualquer coisa que não bate certo. E isto realmente não nos transmite confiança. Então não tenhas medo desta repetição. Combinado? Comunicação a nível dos negócios não é um sprint, é uma maratona. E é uma maratona que vai sendo sustentável ao longo do tempo. Por isso, repetir, trazer uma ideia associada, ocupar espaço no mercado, isto vai trazer-te realmente autoridade. Não é fazer coisas novas a todas as semanas. Não, nada disto. É realmente aqui fazer a diferença. E fazer a diferença pode ser uma pessoa de cada vez. Uma pessoa de cada vez poder associar-te a determinada ideia. Isto já vai fazer a diferença. E não tenhas problemas em parecer pouco criativa. Muitas vezes nos negócios nós temos de trazer a nossa criatividade de uma outra forma. Ou então trazer a criatividade para outras áreas da nossa vida, que não os negócios, ok? E por fim, quero lembrar-te que comunicar nos teus negócios não é agradar, é realmente ser reconhecida no teu mercado. Então a minha pergunta para ti hoje é: tens a coragem de ser reconhecida no teu mercado? Ou continuas a comunicar apenas para agradar? Gostava de saber a tua resposta. Responde nas redes sociais ou envia-me um e-mail. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schwá!